Mato Grosso, os produtos do agronegócio exportados, como a soja, o milho, o algodão e a carne, são isentos de pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, por meio da Lei Candir desde 1996. Diversas entidades passaram a defender a tributação dos commodities como alternativa contra a crise econômica. A Assembleia Legislativa, vários deputados, a Associação Mato Grossense dos Municípios com os prefeitos e agora também a Universidade Federal de Mato Grosso estão elaborando e discutindo propostas que viabilizem a taxação da produção que não é exportada no Estado. Sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora no Jornal do Meio-Dia com o presidente da AproSoja, Endrigo Dalcin. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, todo mundo reconhece aí a grande competência dos produtores rurais que com o trabalho deles ajudam a equilibrar a balança comercial brasileira e a soma, a competência é tão grande que a soma do que se produz aqui atinge a cifra aí de 70 bilhões de reais ou quase 20 bilhões de dólares. E agora o entendimento de vários setores aqui em Mato Grosso é de que o agronegócio, que produz muitos milionários, precisa contribuir um pouquinho a mais, além daquilo que está contribuindo. Só que o setor tem resistido, batido o pé, não quer contribuir mais. Muito, porque nós temos os números são reais e a gente tem discutido isso com a sociedade, estivemos ontem no debate na UFMT. Os números mostram que o setor contribui com mais de 51% de ICMS, direto, indireto e induzido dentro do Estado. Nós temos ainda o ICMS que o produtor nosso de Mato Grosso paga para outros estados, quando compra máquinas, insumos, isso dá quase mais R$1 bilhão. Então, nós temos ainda, diferente dos outros estados, FETAB, o FEX, que é oriundo da questão da exportação, né, que o governo federal não tem repassado regularmente para Mato Grosso. Então a gente sabe que a discussão vai longe, mas os números mostram que o setor contribui muito e com a questão tributária do Estado, com a arrecadação do Estado, e isso nos deixa muito tranquilos quanto a isso. Então, qual que é a dificuldade para conseguir comprovar que não há necessidade desse pagamento, para mostrar que o benefício é ainda maior? Porque outros argumentos também existem, que os produtores têm incentivo para comprar maquinário, facilidades, financiamento até para custear a produção. E muito incentivo fiscal. Na exportação, a gente não pode exportar tributos. Então, realmente, o que está se buscando aí é uma cotização da exportação. O que se cobra aí não é exportar tributo, né? É diminuir só um pouquinho, não é, presidente? A margem de lucro de vocês, não é? Vou te falar, não é exportar impostos. Você falou dos grandes produtores. Vou te passar um número. Nossa grande base de produtores hoje, nós temos 50% dos produtores de Mato Grosso até 1.000 hectares. Até 1.000 hectares é um produtor que é ele que trabalha ou um funcionário. Mais 33% é produtor de 1.000 a 3.000. Então nós temos 83% dos nossos produtores de 3.000 hectares até 3.000 hectares. Então, quando se fala de grandes megas, a gente sabe que no Mato Grosso existem megagrupos que não representam a totalidade dos produtores. E que nós passamos no maior custo de soja da história e o maior custo de milho da história. Então, esse ano, o produtor de Mato Grosso teve um alto custo de produção e, por final, Mato Grosso teve a irregularidade das chuvas que quebrou a safra. Agora o que se cobra também, o senhor colocou os números aí, sobre a realidade dos produtores, né? O que se cobra também é que tem um número que não chega a ser tão grande, é um número reduzido e que ganha muito. E é exatamente por causa disso que existe essa cobrança de contribuir um pouco mais no aspecto social aqui de Mato Grosso e para contribuir só pagando um pouco mais de imposto. Mas nós vamos ferir a lei federal, que é a Lei Candir. É uma discussão que tem que ser a nível federal. Mas não fere se pagar em cima daquilo que não é exportado. E existe até uma divergência de números entre o que o IMEA, que é ligado à AproSoja, divulga e o que a própria Secretaria da Fazenda divulga. Claro, mas nós temos os números vindos do Cefaz, junto com a Fundação Getúlio Vargas e o IMEA, fizeram esse estudo. Nós temos 51% de todo o ICMS, são 4 bilhões de reais diretos, indiretos, induzidos, que é a contribuição do setor na receita tributária do Estado. Então, esses números estão lá, a gente compilou esses números, nós estamos contratando agora Paulo Rabelo de Castro, que vai nos dar assessoramento para fazer um estudo macro, porque nós achamos que nós participamos mais de 50,5% do PIB. Nossa participação no PIB mato-grossense é maior que isso.
O senhor falou já agora há pouco sobre isso, essa questão da compensação da Lei Candir aí. Com a presença agora do novo ministro no governo Temer, do senador Blairo Maggi, será que o governo de Mato Grosso vai passar a receber esse recurso com mais facilidade? Nós esperamos que sim, e o valor que está vindo para o Mato Grosso é abaixo do que nós merecíamos. Nós teríamos que estar recebendo perto de R$1 bilhão de compensação pela exportação. Então, realmente, não foi passado nos últimos anos os valores que são devidos a Mato Grosso. Nós estamos trabalhando via frente parlamentar numa lei federal que garanta a regularidade de repasse desses fundos, para que não fique o governo esperando cair sem data prevista, sem um cronograma de repasses para o Estado. Isso tem dificultado realmente, nós temos batido muito, o setor tem batido nisso, o governo do Estado esteve lá na frente parlamentar para mostrar a necessidade da gente montar um fundo que tenha uma regularidade de repasses desses recursos para o Estado de Mato Grosso. Presidente, nessa semana aí, o presidente do Sindicato dos Fiscais da Secretaria de Fazenda, Ricardo Bertolini, publicou um artigo aí, em grande parte da imprensa, com dados interessantes. Um deles é sobre a questão da soja, que no ano passado foram mais de 34 bilhões de reais e que o setor contribuiu com apenas 2,69% do ICMS. Aí, na outra ponta, ele fez um cálculo em cima do que contribui o funcionário público com o ICMS, 24%. Ou seja, quem ganha muito menos está pagando 10 vezes a mais. É injusto, não é, presidente? Se isso fosse verdade, nós tínhamos que parar. É mentira dele? Nós tínhamos que parar de produzir, né? Mas ele está mentindo? Não sei. Eu tenho que conferir esses cálculos, aonde ele tirou isso. Da Secretaria de Fazenda. Os números são da Secretaria de Fazenda. Nós temos que fazer essas contas direito, porque você está falando que a produção contribui... Não, eu estou me reportando ao que o presidente do Sindicato dos Fiscais da Cefaz disse. Eu sei. Mas diretamente o agronegócio contribui com 1,4 bilhão de ICMS, tá? Estou falando soja, milho, boi, tá? Então, e algodão. Nós estamos contribuindo com 1,4 direto no ICMS. O indireto no ICMS é 2,4 bilhões. Então, esses números, nós vamos ter que chegar afinar isso aí, porque nós temos certeza do que a gente tem na mão. O IMEA, a Fundação Getúlio Vargas e números do Cefaz, inclusive, nos mostram que nós temos... Agora, o fato de contratar um economista de renome nacional, Paulo Rabelo de Castro, indica, sugere, revela que o setor do agronegócio está preocupado com essa cobrança que ele está recebendo. Sim, nós temos que mostrar nossos números de maneira clara para a sociedade, porque o Mato Grosso só é grande do jeito que pelo setor. Nós não temos uma agroindústria forte ainda, né? Isso vai ser construído com o tempo, não é onerando a nossa produção que nós vamos chegar aonde a gente quer. Nós temos o maior parque de transformação de soja do Brasil, nós temos 12 milhões de capacidade de transformação de farelo e óleo, né? Nós temos o etanol de milho na verticalização agora como uma forte bandeira para a gente defender na composição de ICMS e empregos. Então, a gente tem outros meios de trabalhar na questão tributária do Estado. É verticalizar a produção e isso não é colocando tributos em cima da produção que você vai trazer um incentivo ou trazer a indústria. Uma outra questão agora, mas também tem a ver aí com cobrança. A ProSoja voltou à justiça agora para cobrar o ressarcimento de royalties, só que agora é de uma outra multinacional. Como é que está essa questão? Nós tivemos um entendimento, uma conversa na última direção da ProSoja. Estava parada essa conversação, eu voltei essa conversa com a diretoria da DuPont Pioneer, especificamente, né? Porque foi cobrado 2 anos de royalties indevidos, né? A patente estava vencida da Monsanto, que era a detentora da patente, e nós agora estamos ativando novamente o processo, pegando mais provas, coletando depoimentos para que a gente possa seguir com essa ação, e a gente acha que a justiça deve definir a veracidade. A empresa contestou, nós contestamos, então deixamos para a justiça agora definir essa situação. Presidente, a gente sempre ouviu dizer o seguinte, que o setor do agronegócio historicamente costuma chorar de barriga cheia. Voltando a essa questão da taxação do ICMS, olhando para essa enorme crise financeira, só para a gente encerrar a entrevista aqui, não dá para contribuir pelo menos
com um pouquinho a mais de imposto do ICMS. Se você ir lá no campo e olhar... Para aliviar quem paga menos, quem recebe menos. Nós temos esse ano o maior número de decreto de emergência. Mato Grosso não tinha decretado ainda estado de emergência. Vários municípios decretaram estado de emergência na produção. Isso significa que houve problema no campo. E tributar um setor que responde por mais de 50% do PIB e alguns municípios decretaram estado de emergência, eu acho que é uma responsabilidade. Nós temos que olhar o macro da gestão pública, olhar para dentro, planejar direito. A gente sabe que no passado, nos governos passados, foram gastos mal, fizeram uma lambança aí com dinheiro público e agora chegou num ponto onde Mato Grosso foi o último estado da federação que pediu água. Então agora nós temos que repensar o tamanho que a gente quer do estado, fazer esse planejamento de maneira correta para que... Pediu água, mas o funcionalismo público está reclamando que está no seco. Não, com justa causa, porque está na Constituição e eles têm direito do reajuste. Agora, existe a lei de responsabilidade fiscal, então tem que chegar num ponto aí para ver em um acordo entre o governo e os servidores. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, agradeço a presença. Muito obrigada, presidente.